Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de nós começarmos, eu queria te fazer o convite para você se inscrever, mas hoje de maneira especial eu queria fazer o convite para não só você se inscrever, mas compartilhar este vídeo para que assim mais pessoas possam ser alcançadas e assim nós possamos chegar ao número de 1000 inscritos no canal. Isso quer dizer que mais pessoas vão compreender a relação entre Bíblia e psiquiatria. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre um assunto que em algum momento você já ouviu. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa equilibrada? Porque este é o tema. Para você passar a compreender isso, você precisa entender o conceito. E o conceito de equilíbrio nada mais é do que um estado em que forças são exercidas sobre o corpo. E todas essas forças mantêm-se em um nível igual e se torna algo nulo. Vou melhorar para você compreender melhor. Equilíbrio é tudo aquilo que não te leva nem de mais, nem te deixa de menos, é algo que te deixa no meio. Isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista. Eu quero te ajudar a compreender através de uma comparação, e eu quero comparar com uma motocicleta. Você já viu uma, com certeza, já ouviu o barulho desta. A motocicleta é um meio de transporte utilizado por muitas pessoas e, diferentemente de um carro, para ela andar precisa haver um equilíbrio entre a motocicleta e o motociclista. Ou seja, esse meio de transporte, a motocicleta, não para em pé se não tiver um apoio. Somente com um apoio o equilíbrio é alcançado. Isso é tão fascinante que nós podemos compreender que a moto ela só se mantém em equilíbrio se estiver em movimento. É simples assim, mas ao mesmo tempo é complexo, porque se estiver muito devagar, pode se desequilibrar e cair, ou se estiver muito rápido, também pode haver um desequilíbrio e também cair, levando, por muitas vezes, até a morte. Ou seja, nas ruas e estradas, motocicleta e motociclistas, para terem um equilíbrio, precisam se tornar um. E é somente neste equilíbrio perfeito, com toda a sintonia, que motociclista e motocicleta conseguem chegar ao seu destino final. Mas às vezes vem a pergunta, qual é a relação entre equilíbrio e psiquiatria e como a psiquiatria se liga à Bíblia? Isso é bem simples e bem claro. Toda vez que um ser humano, um indivíduo, eu e você, nos desequilibramos com nossas emoções, através das nossas escolhas, nossos pensamentos e nossas atitudes, começamos a ficar desequilibrado, e esse desequilíbrio leva muitas vezes a doenças psíquicas, psicológicas, frustrações, decepções, porque muitas vezes escolhemos aquilo que não é sensato, que não nos traz e nos fazem bem, e acabamos desequilibrados por nossas escolhas. Já dizia Platão, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Quando pensamos em uma pessoa equilibrada, logo vem na nossa mente um indivíduo centrado, calmo, responsável, paciente e tantos outros predicativos. E quando pensamos em nós mesmos, vemos que muitas vezes as nossas atitudes e escolhas e também decisões geram desequilíbrio. Quando você passa a entender isto do modo em que você vive, você passa a compreender um termo que existe na fisiologia médica chamado homeostasia. É um termo em que o corpo vive em equilíbrio, ou seja, nada pode sair nem de mais, nem de menos, tudo tem que ser no seu exato momento, em seu devido tempo, para que tudo funcione, e é assim que órgãos, tecidos, sistemas, células, ou seja, desta forma é que a vida consegue ser vivida. No entanto, no decorrer da vida, muitos problemas acontecem, frustrações e decepções sempre existem. Isso nos tira o chão, a paz e aquele equilíbrio que tanto buscamos, muitas vezes fica só na teoria e na prática. Desequilíbrios vêm, emoções, muitas destas nos fazem sofrer, e os sentimentos que antes nos traziam calmaria,
agora nos trazem apenas desassossego e tantas outras decepções. Por isso, ansiedade, depressão, vários outros distúrbios da psiquiatria muitas vezes são evidenciados na nossa vida, advindos de escolhas erradas e também de momentos em que nem nós mesmos tivemos a oportunidade de escolher. Mas isso não quer dizer que uma vez que ocorreu, uma vez que eu estou desta forma, eu preciso estar assim para o resto da vida. Não, porque sempre eu tenho a oportunidade de me reequilibrar, de me centrar e de compreender que a vida sempre pode ser vivida a partir de hoje. Mas e aí, qual é a relação da Bíblia com a psiquiatria, com a saúde? Eu quero ler um verso para você que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 27, e lá diz o seguinte: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. O autor do livro de Provérbios é o rei Salomão. Quando você pega a história deste rei, ele foi o terceiro rei de Israel. E ainda jovem, a Bíblia conta a história de como tudo começou antes dele se tornar rei. E agora ele ia suceder o seu pai, Davi, um ótimo rei, um rei que ficou marcado na história de Israel. Mas ele ainda é menino, temeroso, cheio de preocupações, querendo entender como seria o seu reinado. A Bíblia conta que em um determinado momento ele vai para a sua cama, dorme e no seu sono, durante seu sono, tem um sonho em que Deus vem até ele, conversa com ele, é o que diz a Bíblia, e agora pergunta: Salomão, o que você quer que eu faça por você? Peça qualquer coisa que eu te darei. Naquele momento, possivelmente várias coisas possam ter passado de maneira rápida na mente de Salomão. Mas Salomão pediu uma coisa, que foi a sabedoria. E sabe por que ele pediu sabedoria? Ele estava querendo dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a tomar decisões acertadas e equilibradas, porque só assim as coisas vão dar certo. Quero terminar te dizendo o seguinte: na estrada da vida, por vários momentos tomamos decisões erradas que tiram o nosso prumo, ou seja, nos deixam desequilibrados. Quando você compreende isto, você passa a entender a relação entre motociclista e motocicleta, em que para chegar ao destino final os dois precisam ser um. E através da história de Salomão e do seu conselho, em que eu não preciso ir nem para a direita nem para a esquerda, mas eu preciso me manter no centro, preciso evitar o mal. Você precisa compreender que para você ter equilíbrio, para você tomar decisões corretas, você precisa ser um com Deus, a melhor companhia, a melhor decisão. E mesmo que as coisas não pareçam ir tão bem, mesmo que os teus pensamentos não estejam tão organizados, mas na real bagunçados, sem entender como proceder, você, estando com Deus, o equilíbrio completo se tem. A homeostasia para a vida se tem também. E somente desta forma você encontra paz e esperança para continuar a sua vida em frente. Que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo e juntos vamos levar esperança.